Depois da sua separação, eu acho que você ficou um período assim fora da internet. Fiquei. E aí, quando você voltou a falar assim, nas redes sociais, eu fiquei com uma impressão que talvez você não via mais a profissão da mesma forma. Mudou alguma coisa em relação a isso? Cara, eu acho que eu saí de uma vida muito, muito livre para um casamento e fui morar em Alphaville, que é totalmente o contrário, né? Um bairro aqui, assim, que é cheio de condomínios, tudo isolado e tal. Então, eu mudei de 0 a 100, assim, em pouquíssimo tempo. E isso, alguns conflitos, assim, né? Eu era uma pessoa pública, então como é que eu ia continuar dando palestra, me posicionando? Isso gerava um desconforto, né, no meu relacionamento. E aí eu comecei a me encolher um pouco, né, pra caber nesse lugar, né? E eu tentei, juro pra você, assim, tentei e falei, cara, talvez seja isso, preciso baixar a bola. Só que aí você baixa a bola, chega uma hora que quem é você? E eu sempre falo isso nas minhas redes, assim, eu tive uma depressão muito séria durante o meu casamento, porque eu me perdi de mim. Eu não sabia quem eu era mais. Eu virei a esposa de alguém. E isso foi muito difícil pra mim. Então, assim, realmente, eu sumi das redes porque não fazia sentido postar uma vida perfeita que estava longe de ser perfeita, né? Então, eu acho que foi um processo muito importante eu ter passado, né? Eu costumava falar isso, que eu acho o casamento muito mais difícil que a prostituição. Porque o casamento, o amor, é uma dedicação diária, assim, se você quer ter um relacionamento, não acho que você não vai ter trabalho. O amor dá trabalho, é algo que você precisa se dedicar, você precisa se colocar no lugar do aprendizado, de superar, né, os seus preconceitos. Então, essa é a premissa de qualquer relacionamento. E eu acho que ter passado por tudo isso foi doloroso, mas depois me deixou tão forte, assim, quando eu saí e comecei a... Nossa, sabe assim, entender quem eu era, né? Voltei a escrever, voltei a postar, voltei a ser uma mulher desejante, né? E não só sexualmente falando, o desejo tá no trabalho, o desejo tá nas amigas, o desejo tá em ser uma alma criativa. Aí eu me recuperei, sabe? Então, assim, eu não tenho um olhar negativo sobre a prostituição de maneira nenhuma. Eu acho que é uma escolha muito pessoal, que envolve várias coisas a se considerar, mas eu tenho muito carinho por ter vivido essa época da minha vida. Acho que foi muito importante, me definiu como pessoa e faz parte da minha história. Que legal isso. Você acabou respondendo aí, eu ia te perguntar se em algum momento, lá nessa turbulência do relacionamento, você sentiu culpa da história que você tinha? Eu não acho... Engraçado isso, porque até o tema do meu mestrado, né, foi a relação de culpa e prazer no discurso das prostitutas. E aí, e eram prostitutas de luxo, né? Então, eu pensava, cara, eu não sei se eu vou encontrar o discurso de culpa, né? E aí, elas chegavam, não, porque eu escolhi, eu tô super bem e tal. Aí, de repente, começava. Ah, mas um dia eu preciso sair dessa vida. Ah, porque um dia eu vou precisar casar. Não sei se um homem vai me aceitar, não sei o quê. Aí, você começa a ver a culpa ali, né? E quando a pessoa... Eu não sei se você já ouviu isso, mas é muito assim... Ah, e veja bem, porque não é qualquer homem que aceitar você, sabe? Eu sou um mártir, porque, veja bem, ai, tadinha. Eu falo, pelo amor de Deus. E a gente acredita, dependendo da idade, sabe? Eu mais nova, muito ingênua, a gente acredita. E a gente não pode se colocar nesse lugar, sabe? A gente merece amor, a gente merece ter uma vida, a gente vai ter, a gente tem, eu tenho namorado, sabe? Então, existe vida durante e pós-prostituição, sabe? Vida afetiva. Acho que é importante falar isso. Mas eu vejo com muita beleza a minha história, sabe? Eu não consigo... Enfim, eu não guardo mágoa, não sou uma pessoa rancorosa. Falo, nossa, cara, eu cresci tanto nesses anos, sabe? Assim, acho que foi bom pra mim, no fim das contas. Não, você cresceu e, assim, ó, de verdade, fica parecendo um puxa-saquismo a gente falar, talvez eu vou ser repetitiva, mas eu acho que graças às experiências que você compartilhou da sua vida, você realmente inspirou outras mulheres, né? A gente fez uma caixinha de perguntas e aí a gente tem uma colega que chama Frida Carla. Eu vi o episódio dela. Que é uma advogada... Muito boa. Acompanhante. Eu vi, sensacional. Aliás, ela é uma acompanhante advogada, porque ela vai acompanhante e ela falou ali na caixinha que ela também te admira muito e que o mestrado dela teve influência sua. Olha que legal, cara, isso né? É muito legal. E aí por conta dessas coisas, você vai influenciando uma parte da sociedade de uma forma muito legal. Porque, claro que tá longe de a gente conseguir influenciar muita gente, porque só de estar nesse papel de influenciadora já te colocam como, está glamorizando a prostituição.
Não, mas eu não, e eu acho que não só, né? Hoje em dia eu não falo só sobre sexo pago, né? Mas a sexualidade como um todo, ainda é um tabu. Como um todo. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa levar informação para as pessoas. E eu acho que é muito legal essa coisa. Eu às vezes recebo mensagens, pô, nossa, te admiro. Tal. E eu acho uma coisa tão curiosa, porque eu não me vejo nesse lugar. Mas quando eu recebo esse tipo de mensagem, me faz pensar que eu estou fazendo meu trabalho de formiguinha, né? Que alguma pessoa está sendo tocada por alguma coisa que eu disse. E, assim, a minha vida não foi só flores, eu sempre falo disso nas redes sociais, mas eu acho que é importante a gente ser humana. E, enfim, é isso que eu tento passar para as pessoas. Assim. Mas eu acho que tem muito essa coisa das pessoas entenderem que também é um equilíbrio. Eu já contei várias histórias bacanas sobre minhas experiências e já contei muitas coisas perrengues, assim, de passar. Então, assim, cada um vai absorver do jeito que quiser. Sim, então, hora você conta perrengue, hora você conta a parte legal, que tem, sim, umas coisas bacanas e por aí vai. Tô de olho ali no relógio. Eu só vou falar aqui pro pessoal que está nos assistindo, lembrando que o QR Code, vocês fiquem de olho aí na tela, porque os QR Codes vão aparecer e vocês podem aproveitar as promoções, tá? Deixa eu só verificar aqui com a equipe. Nós estamos ao vivo, a galera tá interagindo aí, tá legal o bate-papo? Estão comentando? Estamos em recordes. Ai, não vou pedir números porque vai me deixar mais nervosa. Vai dar ansiedade, né? Crise de ansiedade. Eu falei ali pra produção, gente, eu não posso ficar muito nervosa porque eu vou falando, minha voz vai... Vou ficando nervosa, minha voz vai afinando, vai ficando horrível. Fica tranquilo. Obrigada. Agora, eu vou te contar uma coisa rapidinho. Eu fiz um caminho muito inverso porque eu fui pra trabalhar com uma acompanhante pós-separação. Então, achei tão interessante. Pós-separação, com 30 e poucos anos. Cara, você sabe quando você acha que com uma tal idade a sua vida vai estar, assim, resolvida? Não, mas eu acho que todo mundo tem essa sensação. Porque hoje, a nossa geração, né? A geração dos nossos pais, dos avós, assim... já tinha 2 filhos, tinha carro, tinha casa própria, a carreira estava solucionada. E a gente, com 30, 35, tá... Qual é o sentido da vida ainda, sabe? Então, mudaram os tempos, né? Nossa, e a gente... Eu acho que bom que hoje também a gente tem essa liberdade para mudar relacionamentos que não fazem mais sentido. Então, que bom que você pôde recomeçar a fazer outras coisas, né? Quantas mulheres não tiveram a oportunidade? E eu não vejo isso como sair do zero. Você já tem um percurso ali, você conquistou coisas e pronto, você vai partir para outro caminho, né? Então, e o caminho se faz caminhando. É assim, não tem apostila que te ensine, né? Eu achava que até um tempo atrás, assim, que eu comecei muito velha na profissão. Cara, e depois daí, conforme eu ia atendendo os clientes, eu percebi que as minhas experiências como casada, para eles, davam uma segurança muito maior. Cara, eu falei, legal, olha muito legal. Uhum. E porque existe uma pressão também, né, pra juventude, né? E aí é um mercado que se renova muito. Então, muito legal esse seu testemunho, assim, como pode ser empoderador também, né? E depois disso eu já vi muitas mulheres começando com 40 e poucos... Nossa, eu tenho colegas que depois começaram com 40 e poucos anos. Então, foi indo. Mas eu tô falando disso para chegar num ponto. Você ainda tem clientes do seu período de acompanhante que ainda te mandam mensagem falando, Lô, tô aqui te acompanhando. Quer dizer, não são mais clientes, são ex-clientes, mas que ainda te acompanham e quando você retornou, te deu alguma força nesse sentido? Cara, eu fiz alguns amigos queridos, assim, que me ajudaram como amigos mesmo, em vários momentos da minha vida, sabe? Eu convivi com muitas pessoas legais, né? Conheci muita gente, fiz amizades com mulheres, enfim, nas festas que eu ia e tal, né? E assim, as relações de amizade que eu mantive, né, que eu tive durante esse tempo, elas ficaram. Mas o que acontece muito, as pessoas confundem um pouco, né? Essa coisa do produzir conteúdo dá a sensação de que você está disposta para... Qualquer coisa. E aí, as pessoas não aceitam não. Elas querem, não, mas eu pago quanto for. Querido, você não está entendendo? Não vai rolar. Então, assim, de novo, a gente entra na questão dos limites, né? Mas tem muita gente que me segue que me conhece da época da Lola, assim, que tem um carinho enorme e fala, nossa, eu tô te vendo agora tão feliz, você tá radiante e tal. E é muito legal ver esse carinho, sabe? É curioso como eu tenho
muitos fãs legais, assim, sabe? Haters. Já passou também a época, né, que tinha hater pra tudo quanto é lado, né? Então, eu fiquei com uma parte muito positiva, eu acho, sabe? Isso é legal, porque às vezes no momento, assim, que a gente fica com algumas dúvidas, aí aquelas pessoas te mandam uma mensagem, assim, especial, você fica, que legal, isso impacta de alguma forma. E a gente tava falando disso um pouco antes de entrar, 100 pessoas vão mandar mensagem falando, nossa, você é demais, né? Você vai se apegar a uma mensagem daquela pessoa detestável, que não é ninguém, mas que não consegue ver outra pessoa no palco, entendeu? E aí ela vai e a gente se apega. Assim, é nosso isso. Mas eu acho que a gente precisa se esforçar, pra não ler comentários. Difícil. Não ler comentários. Assim, começou, já parece idiotice, assim, nem continua, né? Inbox, essas coisas. E se apegar àquilo que é bom pra gente. Legal, eu sei que né? Mas com prática a gente chega lá, é possível, sabe? Mas é o que mantém a gente produzindo, né? Você falou algumas coisas aí de festas, vamos falar sobre algumas histórias que você contou nos seus livros. Que tem umas eu acho sensacionais. Inclusive, eu tenho um seguidor que quando eu abri a caixinha de pergunta hoje, ele falou bem assim, pergunta pra ela da história do atendimento numa república. Nossa, eu falei, gente. eu não lembro disso dos livros, mas teve uma... Cara, isso. teve. Eu acho que nem tá nos livros essa história, mas assim... Esse era um seguidor seu fiel. Cara, ele devia estar nessa história da República. Então, eu acho que ele fez faculdade por ali. Pode ser. Ele te conhecia da faculdade. Pode ser. Eu tive, assim, bastante fãs de lá, né? E tinha USP também, né? Que só tinha engenharia, só... Desculpem, gente, mas nerds, né? Tá tudo bem ter Então, nerd. enfim, E não é uma crítica, é um elogio, né? Mas, assim, nessa fase, eu ficava muito na dúvida sobre o que eu deveria recusar. E, cara, eu já até vi você falando sobre algumas coisas aqui, né? Algumas práticas, né? Que você não é obrigada a fazer tudo, né? Enfim. A dúvida era porque você não sabia se ia ser uma experiência boa ou ruim. E eu me sentia vulnerável, porque me ligaram, era de uma república conhecida lá de São Carlos. E aí eu fiquei... Tipo, já pensei, nossa, um monte de gente, tá? Sei lá, acho que tinha 12. Eles falaram 12, tinha mais gente. Não, mas vem mais uma outra menina, só pra dançar e tal, não sei o quê, né? E eu fiquei pensando, cara, eu não devia... Eu tinha uma vozinha dentro de mim falando, talvez eu não quero fazer isso. Mas falei, quer saber? Vou. E aí, gente, eu lembro a roupa que eu tava... Nossa. Você acha que o espírito da Lola audaciosa falou mais forte? Gente, total... Não, e assim, eu tava curiosa, sabe? Eu tava curiosa, tipo assim... Como tava, tipo, eu queria viver as experiências, né? Isso foi uma... E aí, a cena mais engraçada desse episódio é que eu comecei a fazer um striptease em cima de uma mesa. E aí, de repente, uma menina abriu a porta da República, que não morava lá. E aí ela me viu, tipo, pelada em cima da mesa e ficou assim, fechou a porta e foi embora. E aí, nossa, deu um monte de rolo, porque tinha gente que tinha namorado, aquela coisa toda. Mas assim, foi... Não sei, assim... E ela era namorada de alguém? Era amiga de namorada. Mas assim, ela viu que ela... Foi muito engraçado. E só tinha homem? Só tinha homem. E assim, foi uma experiência interessante, sabe? Assim, você vê... Ai, gente, a masculinidade é uma coisa muito curiosa.